Gente, falando em conflitos, sei se vocês viram os stories essa semana, meu feed. Falando de conflito, me veio assim, né? Vamos fazer um vídeo sobre os conflitos nas relações interpessoais, né? Por que tanto conflito nas relações interpessoais? Familiar, né, social, mas principalmente no trabalho. Eu me lembro quando eu trabalhava no sistema prisional, quantos conflitos a gente tinha, né? Além dos conflitos, né, de equipe, porque cada um era diferente, né? Psicólogo, assistente social, psiquiatra, né? Além disso, tinha os conflitos entre funcionários, que acabava vindo para a gente, que a gente tinha que ser mediador desses conflitos, e os conflitos entre os detentos, e os detentos, a maioria não digo, né? Mas muita neurose instalada, né? Muita psicopatia. Então era conflito assim enraizado, já veio de lá, né, da rua, da família. Então nós passávamos assim por momentos complicados, porque esses conflitos também vinham para nós, a gente também absorvia no nosso meio, porque a gente fazia terapia em grupo, atendimento em grupo com eles, e a gente acabava absorvendo, né? E os atendimentos individuais também, porque a gente ali, quando a gente ia atender, a gente tinha que deixar de ser humano, tinha que ser realmente profissional. Mas por que, gente? Vocês não eram profissionais? Sim, a gente era muito profissional. Por isso a gente fazia reunião semanal, era uma equipe bacana, apesar que a gente brigava bastante, existia muito conflitos, né? Mas era uma equipe muito boa, gerenciada com a doutora Denise Arfelli, era uma equipe muito boa, sim. E a convivência ali do trabalho, às vezes se dava conflito, por quê? Porque tinha diferença de opinião. Tanto as nossas diferenças dos profissionais, como as diferenças de funcionário, da opinião dos funcionários, e a diferença dos detentos, que a gente também ouvia, que a gente também tinha uma visão a respeito deles, né? E nessa formação, nesse entendimento aí de cultura diferenciada, porque a gente lidava, como diz o pessoal, com o limite do social, né, da sociedade. As scores, o pessoal fala social. Então era um comportamento bem diferente do nosso comportamento. Porque qual a diferença? A diferença é muito grande, porque nós tínhamos família, nós tivemos afeto, né? Que muitas vezes também, né, dependendo, foi muito complicado, mas era mais fácil, porque a gente estava do lado de cá. E os conflitos existiam entre os nossos relacionamentos. O trabalho às vezes truncava, o trabalho às vezes não ia para frente, nós fazíamos reunião à noite, nós tínhamos grupo com funcionário à noite, era um trabalho muito bacana, e no trabalho a diferença, né, por dois motivos que existiam ali, quais são? Era colega, chefe, né, parceria, os clientes, né, as pessoas lá. E independente do grau da afinidade que temos entre essas pessoas, principalmente a gente se dava bem com aquelas que a gente realizava coisas mais junto, aquelas pessoas que a gente se identificava melhor nos nossos relacionamentos. E bem assim é no trabalho aí que vocês têm, né, um trabalho de fábrica, trabalho de empresa, qualquer trabalho, né? Que tem trabalho em clube, tem os funcionários. Então sempre vai existir o conflito. Mas o importante que eu vejo, a minha opinião como profissional, é
desenvolver método, rotina, diálogo para enfrentar esses conflitos. Independente da afinidade, independente, né, do profissional, é sempre bom procurar outro, uma pessoa que seria o mediador, para resolver os conflitos. Porque a vida é assim, de conflitos. Isso, se você vê a vida, né, a gente que lê muita Bíblia, estuda muitos, né, eles lá, sempre foi cheia de conflito. Mas, ao meu ver, o importante, que se tornava mais fácil a nossa convivência lá, como a convivência de vocês e a minha convivência aqui, é basear nisso. É basear no entendimento. Falar, às vezes, fala demais. Às vezes a gente machuca o outro, se machuca. Isso é inerente, isso aí não tem como. Mas o importante é a base sólida, né, nessa construção dos relacionamentos. O importante é você perceber que você está ali também para... que nós estamos aqui por um propósito, que nós estamos aqui por algo superior a nós. Isso é importante colocarmos na nossa cabeça, que com esse pensamento, com essa ideia, com essa vivência, com essa, né, a gente melhora as nossas relações. E as nossas relações interpessoais, elas têm 6 pilares. 6 pilares que nós passamos. Primeiro é a autoconsciência, que eu falo bastante disso, eu falo tanto que às vezes até eu me pergunto, meu Deus, né? E a minha autoconfiança? Então, significa o quê? Reconhecer nossos traços, reconhecer o nosso comportamento, ver qual é o impacto que causamos no outro. Que o comportamento do outro me incomoda. Sabe, às vezes eu, na minha vivência, eu faço alguma coisa que desperta um comportamento no outro, desperta uma fala no outro. Aí quando aquela fala vem para mim, aí é onde eu vejo se realmente foi bacana o que eu falei, foi bacana o que eu fiz, se eu preciso melhorar, aonde eu preciso. E assim é o meu jeito de ser, é o meu jeito de ver as coisas, é o meu jeito de melhorar os nossos relacionamentos. E se você puder fazer assim também, né, seria bacana, seria bom. Porque o objetivo nosso, o objetivo da nossa pessoa, da nossa dinâmica de vida, é gostar de agir com independência e rapidez. A gente quer isso. A gente não quer ser escravo do outro, não quer ser escravo dos objetivos do outro. E a gente tem conflito no nosso trabalho, né, com colega de perfil mais cauteloso, mais metódicos. Tem gente assim, que segue regras naquela grande afinidade ali com aquelas regras. Tem outros que é mais lento. Então essa autoconsciência de saber como eu sou ajuda bastante a entender o outro. Ajuda bastante, é fundamental para traçarmos as nossas estratégias, para minimizar o conflito com o outro. Eu busco bastante. Quando às vezes acontece alguma coisa, logo eu volto, sabe? Eu volto, porque já é meu, já é da minha personalidade, isso já é da minha adolescência, já minha infância. Eu sempre tive essa preocupação, não de agradar ninguém, mas de até que ponto o meu comportamento estava ajudando o outro ou não estava atrapalhando o outro, e muito menos me atrapalhando. Isso eu tenho sempre essa autoconsciência. E o outro é o não julgamento. Esse não julgamento, que é bastante complicado, porque a gente não pode, não deve julgar o outro. Cada um tem os seus valores, cada um tem o seu conceito do que é bom, o que é mal, né, certo ou errado. O importante é você não julgar o outro, porque assim, às vezes eu estou numa situação complicada, aí recebo uma ligação de uma pessoa, você quer, né? Eu falo, olha, da mesma forma que eu recebo essa ligação me cobrando alguma coisa, falando de alguma coisa, nesse momento que para mim está sendo difícil,
Eu tenho que tomar cuidado quando eu faço com o outro, né? Porque não sei também qual é o momento do outro. Então a gente tem que ter esse não julgamento. Quando muitas vezes eu começo a julgar, aí eu falo, não posso, né? Não posso. Porque, né, o outro também tem as suas qualidades, tem as suas habilidades, tem os seus pontos de vista. Sabe, gente, isso aí não é momentâneo, não. Não é momentâneo que às vezes a gente percebe esse não julgamento. Às vezes é uma semana, um mês, a gente passa a refletir. Não cobre muito de você, porque não é da noite para o dia, da hora para o outro, para outra. É você se perceber que você fazendo isso vai ser melhor para você, facilitará mais o seu relacionamento com ela. O outro pilar é a empatia. Se colocar no lugar do outro é uma tarefa assim meio difícil, meio complicada. Se colocar nas suas opiniões, nos sentimentos, na motivação do outro, sabe? Não chegar, né, numa relação. Não há como chegar numa relação equilibrada, não há. Se você não tiver se você não tiver a empatia, não há como ter. Se você não tiver sentimento e motivação para ser empático com o outro, não tem relação que aconteça aí, né? Parar de olhar para o seu próprio umbigo, porque tem gente que olha muito para o seu umbigo, né? E ampliar a nossa percepção, olhar o mundo, né, com outra realidade, olhar o mundo com outro ponto de vista. Isso é a empatia. O quarto seria assertividade. Acertar, tratar as pessoas com cordialidade, com gentileza, né? Tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Não tratar o outro como eu gostaria de ser tratada, como ele gostaria de ser tratado. Né? Demonstrar consideração pelo outro. Existem várias formas. Eu vejo agora que a convivência maior, né, a parte da manhã, às 6 horas na academia. Tem gente que eu posso brincar. Tem outros que eu vou brincar, aí eu vejo que a pessoa, né, não tem aquela disponibilidade interna. Eu já evito nos próximos, porque eu sei que aquela pessoa não está, né, aberta para isso, que aquela pessoa também tem os momentos dela. Né? Então eu tenho que ter essa percepção disso. Ser cordial, licença, por favor, bom dia, boa tarde. Essa simples palavrinha que já, né, ajuda bastante. E o outro é a ética. A gente tem que ter bastante ética. E hoje em dia, né, tem que ter bastante ética. O que eu ouço, igual as coisas que eu tenho, talvez aqui por tantos anos profissional, né, tantos anos agindo, ajudando o outro, com o segredo do outro, que eu tenho a facilidade, quando a coisa é séria para o outro, que o outro me fala, que o outro me conta, eu tenho uma certa ética, com ela, né, não falar, não mostrar para os outros, não debochar, sabe, gente? Mesmo na área familiar, na área afetiva, às vezes escapa, porque ninguém é perfeito, a gente é humana. Mas quando escapar, às vezes esses dias aconteceu na minha família essas coisas, então a gente procurar evitar, né? Eu vi que eu também errei, mas também acertei. Mas aí já me mostra que eu não devo fazer esse tipo de coisa, né? Ficar mais no meu entendimento e ficar mais na minha. Evitar isso aí. Então, hoje os pilares das relações humanas. Tenta fazer, você vai ver como vai ser melhor para você. E depois manda para mim o resultado, para a gente ter uma boa relação, né? Discutir melhor as coisas. Um grande abraço.